Deus não pode estar em todos os lugares. Por isso Ele criou as mães. É isso que diz um ditado judaico. E com ele eu queria dar feliz Dia das Mães a todas as mães aqui presentes. E o amor de mãe é reconhecidamente o maior amor que existe no mundo. Só que me acompanha aqui em Isaías 49, porque a Bíblia fala de um amor maior ainda. Isaías 49, versículo 15. Fala: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então só existe um amor, na verdade, que supera o amor de mãe, que é o amor de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o amor que uma mãe tem, para a gente poder entender ainda mais profundamente o amor de Deus. Tema da aula de hoje: amor maior que mãe. Em 1 Coríntios 13, nós temos uma escritura muito famosa que fala sobre o amor. E lá a Bíblia fala, não precisa abrir a Bíblia, muitos de vocês conhecem, fala várias características do amor, que o amor é paciente, é bondoso, e termina dizendo assim no versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esses vão ser os nossos 4 pontos da nossa pregação de hoje. Primeiro ponto, tudo sofre. Primeiro ponto, tudo crê. Segundo ponto de hoje, tudo espera. Terceiro ponto, tudo suporta. E quarto ponto de hoje, tudo sofre. Então vamos comigo agora para estudarmos juntos na palavra de Deus a história de uma mãe na Bíblia. E não foi qualquer mãe, foi a mãe de Jesus. Vamos lá em Lucas 1, 26. A gente vai estudar sobre Maria na manhã de hoje. Lucas 1, 26. Aqui a Bíblia fala, Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que deveria significar essa saudação. Aqui nós vemos a história de um anjo enviado por Deus, que se encontra com uma mulher na Galileia. Vamos entender o seguinte: a Galileia era uma região muito pobre dentro da nação de Israel. Então era considerada a periferia, onde as pessoas que estavam à margem da sociedade viviam. Você pode imaginar o que Deus pode fazer em uma região tão humilde e carente quanto a Galileia. Ele enviou um anjo. E esse anjo não foi enviado para qualquer pessoa, mas para uma mulher, uma menina, na verdade, que muitos teólogos consideram que tinha entre 15 e 16 anos aqui. E não só isso, era órfã de pai e mãe. Talvez alguns aqui não sabiam, mas essa é uma hipótese. Porque depois que ela recebe a anunciação do anjo, que ela seria mãe, ela vai para a casa da prima dela, Isabel, não dos pais dela. Então acredita-se que não só Maria era uma menina adolescente, mas ela era órfã. Então você junta esse cenário, uma região extremamente humilde, uma menina extremamente jovem, extremamente carente. O que Deus pode fazer aí? O anjo vem e fala: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então o anjo já encoraja Maria num primeiro momento, mas ela fica perturbada, aqui fala. Fica tentando imaginar o que o anjo quer dizer para ela, porque sempre que um anjo aparece no Antigo Testamento,
e faz uma revelação para alguém, significa que aí vem um grande desafio, uma grande prova que Deus vai pedir para essa pessoa. E não foi diferente com Maria. Vamos seguir lendo. Versículo 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, como a Kíria. Olha que incrível. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Então, na verdade, a história de Maria não começa com um anjo vindo anunciar algo para ela. Começa 750 anos antes de Cristo. Começa 750 anos atrás, quando o próprio profeta Isaías profetiza que a virgem ia ficar grávida e daria um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o anjo vem trazer essa notícia, você é agraciada, porque você vai dar luz a um filho, o Espírito Santo vai vir sobre você de uma forma milagrosa, você vai conceber mesmo virgem, e de você vai nascer o Salvador do mundo, e o nome dele vai ser Jesus Cristo. Uau, peraí, quanta informação! Imagina Maria aqui, imagina você no lugar de Maria. Ela tinha todos os motivos do mundo para responder com medo. Porque, como eu falei, provavelmente ela era jovem e órfã. Não só isso, ela ficou grávida durante o noivado, ela ainda não era tecnicamente casada com José, o marido dela. E mais, ela ia ficar grávida não do marido dela. Quarto fato, o teste de gravidez de Maria foi um anjo. Não foi na farmácia, entende? Não foi uma notícia suave. O anjo apareceu do nada e falou, você vai ser mãe. E mais, a mãe de Jesus. Que responsabilidade. Mas ainda que Maria tivesse todos os motivos do mundo para olhar só para os fatos e responder com medo, ela respondeu com fé. Depois que o anjo termina a anunciação, ele encoraja Maria e fala, você vai ficar grávida mesmo virgem, porque nada é impossível para Deus. E a resposta dela é a resposta que nós vemos nas mães por aí. Quando elas veem grandes provas, porque toda mãe passa por uma grande prova. Quando recebe uma anunciação também, que vai ter um filho. A resposta de Maria é, eu sou a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Primeiro ponto, tudo crê. Esse é o amor de mãe. É um amor que ainda de alguém que está cercado por medos, por coisas que nunca viveu antes, principalmente uma mãe de primeira viagem. Tudo é novo para uma mãe de primeira viagem. Desde a gestação, o nascimento. E o que eu ouço por aí é que assim que o bebê nasce, você não desgruda do telefone com a sua mãe, perguntando, o que faz? Mas ele está chorando, tem que chorar. Mas ele não está chorando, é assim mesmo, não chora mesmo. Então tudo é novo. As mães estão cercadas pelo medo, pelo desconhecido. Mas a resposta de uma mãe, e é daí que surge o amor de mãe, é uma resposta de alguém que tudo crê. Estão comigo, irmãos? E o incrível de Maria é que não só ela respondeu com fé, ela respondeu com alegria. Literalmente, as primeiras palavras de Maria, depois que ela recebe a notícia que ia ser mãe, está no versículo 46 em diante, que é o Magnificat, o cântico de Maria. Então, o anjo vem a Maria,
ela não fala mais nada. Ela vai até a casa da prima dela, Isabel, e ela começa a cantar: minha alma engrandece o Senhor. Ela está alegre, ela está cantando, ela está fazendo aqui um rap de improviso, algo... Entende? Eu sei que alguns aqui têm esse talento. Maria talvez tinha também. Fala freestyle, né? Entende? Fez um improviso. E esse cântico ficou gravado para nós até hoje. E esse cântico é um reflexo da fé de uma mulher que acreditava que tudo era possível para Deus. Então, eu penso nessas mães de primeira viagem, e a fé que elas têm tido agora, né? Tem muitas mães que acabaram de ser mães aqui na igreja. E uma em especial, que não está aqui na igreja de São Paulo, mas lá na igreja do México, que é muito querida para muitos de nós, é a Malu. Casada com o Luiz, eles foram batizados aqui em São Paulo, e são missionários agora no México, e lá nasceu o filhinho deles, Joaquim, Joca. E foi impactante falar com a Malu e com o Luiz, depois de uma semana que o Joca nasceu, porque eles me falaram isso. Depois de uma semana do nascimento dele, a gente dormiu em média 1h30 por dia. Você consegue se imaginar hoje, dormindo nessa semana 1h30 por dia, por 7 dias? E com certeza não parou aí. Isso é o que eu falei com eles depois de uma semana. Então, o que acontece? Nós temos que entender algo, irmãos. A alegria de ser mãe vem junto com o preço de ser mãe. Isso tem tudo a ver com o amor que Deus espera de nós dentro do cristianismo, porque a alegria de ser usado por Deus como Maria vem junto com um preço que nós pagamos para ser usado por Ele. Entende? E a alegria é justamente um reflexo de alguém que se dispõe a pagar o preço. Entende? Nós vemos Maria. Por outro lado, nós vemos em Marcos 10 a história de um jovem rico que foi até Jesus e perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus fala: deixa as suas riquezas, me segue e você vai ter um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele foi embora triste, porque ele não queria deixar as riquezas. E quantas vezes é assim com pessoas que nós estudamos a Bíblia? Elas dizem crer na palavra de Deus, até ter um preço que elas não estão dispostas a pagar. E a alegria vai embora. E junto com a alegria, vai embora a fé. Porque são duas coisas intimamente ligadas. Quando você tem fé, você paga o preço, mas não com pesar, e sim com alegria. Você já ouviu o ditado, de graça até injeção na testa? Então, deixa eu falar, só para todo mundo saber já. Eu falei bastante sobre isso, mas essa semana eu vivi esse ditado na pele. Eu tomei, não uma, mas 3 injeções na testa. Literalmente. Para tomar 3 pontos que estão aqui embaixo do curativo. Então foi um acidente, estava no treino, tomei uma joelhada na testa, fez um corte, sangrou muito. E acontece, não é? É isso que acontece quando a gente treina, às vezes. E o que acontece, irmãos? A graça de Deus não é de graça, simplesmente. Entende? A graça de Deus, ela traz um preço consigo mesmo. A injeção também traz um preço. Entende? O preço da dor para você não sentir dor. Eles dão uma anestesia. Eu nunca tinha vivido isso antes, nunca tomei ponto, foi a primeira vez. Entende? Então é curioso como você precisa tomar uma injeção e sentir dor para não sentir dor, não é? Então, mesmo a injeção de graça, ela tem um preço, que é a sua dor. Entende? Mas quando você está focado no que está além da dor, nas promessas de Deus, isso não vai te trazer um pesar, uma tristeza, senão uma alegria. Como a de Maria, quando Deus te pede algo que te desafia, que te tira da zona de conforto, que te confronta.
você como um homem ou uma mulher de fé que acredita na palavra de Deus como sua maior verdade, você se alegra. Você se alegra. Entende? Irmãos, como temos falado, agora é um tempo de transição na igreja. É um tempo de prova para todos nós. Para ter a nossa fé na palavra de Deus. E se você vai decidir crer em tudo que você lê por aí, começa acreditando em tudo que você lê na Bíblia. Entende? Coloca na Bíblia a sua fé, a sua alegria. Porque ainda quando um homem e uma mulher de Deus são confrontados com desafios, isso te alegra como alegrou Maria. Você pode fazer o seu cântico se você quiser. O seu improviso. Eu te animo com isso, porque agora nós temos uma série de desafios pela frente como igreja. Nós temos, mês que vem, as missões especiais para ajudar Campinas e São Carlos, Rio de Janeiro. E por que isso nos alegra, apesar de nos desafiar também? Isso nos alegra porque nós cremos que para Deus tudo é possível, inclusive evangelizar o Brasil inteiro. Estão comigo, irmãos? Nós temos outro desafio que chama Conferência de Mulheres. E é um desafio porque são poucos dias para organizar muita coisa e mais do que tudo, estudar a Bíblia com muitas mulheres. Mas isso nos alegra. Isso alegra as irmãs que estão envolvidas, porque elas têm fé de que tudo é possível para Deus. E que não só 2 mulheres vão ser salvas, como já foram nessa semana que começou a campanha, a Tiffany e Luara. Mas muitos mais mulheres serão salvas também. E nós temos esse desafio na vida cristã por si só. Ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, deixar tudo. Por quê? Porque nós cremos que a nossa esperança está na nossa vida com Deus e não nessa vida. Então nós somos chamados a esse nível de amor, como as mães, como Maria, um amor de alguém que tudo crê na palavra de Deus. Segundo ponto de hoje, Lucas 2, versículo 16. Lucas 2,16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então aqui nós vemos quando Jesus nasce, os anjos se reúnem, eles fazem um cântico também. Eu não vou repetir o cântico aqui dos anjos, tá bom? Já foi bom uma vez. E os pastores também se reúnem, presenteiam Jesus. E enquanto todos estavam admirados com o nascimento do Messias, a Bíblia fala que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Isso me dá, pessoalmente, compaixão com Maria. Porque Maria não só teve a missão de dar a luz a Jesus, mas ela teve a missão de esperar Jesus se tornar o Messias. Ela foi a pessoa que acompanhou de perto todo o processo, desde o nascimento de Jesus até a morte dele na cruz. Imagina quanto o coração dela foi provada como mãe. Quantas angústias. Imagina ela vendo o bebezinho e buscando ter um entendimento que ele ia morrer pela humanidade. E vendo esse bebê crescer, já visualizando o sofrimento de Jesus que estava descrito desde as profecias do Antigo Testamento. E aí diz que simplesmente ela guardava todas as coisas no coração dela. A gente não sabe exatamente que coisas, mas a gente pode imaginar aqui. Em Lucas 2,48, no final do capítulo, aqui Jesus já está mais grandinho, ele já é criança. E no versículo 48, antes disso, ele deixa os pais dele e fica no templo, lembra? Demora 3 dias para os pais perceberem isso. Eles voltam preocupados, porque eles tinham perdido o Messias, imagina isso. E no versículo 48, quando eles encontram Jesus no templo, é isso que acontece.
Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Aqui novamente a Bíblia repete que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. O filho dela tinha aqui cerca de 12 anos. Mas pensa isso, ainda que era Jesus, Maria continuava pensando como mãe. Entende? O desafio dela, imagina o desafio de Jesus ser Jesus. Imagina você ter que ser Jesus hoje. Ia ser um desafio tremendo. Agora imagina o desafio de Maria ser Maria. O desafio de Maria ser a mãe de Jesus. Já é um desafio enorme ser mãe. Agora, imagina ser a mãe do Messias, que aos 12 anos já devia estar na casa do pai dele, pregando a palavra de Deus, ensinando e aprendendo. Era um desafio enorme, não era uma criança convencional. Então Maria precisou ter um coração de alguém que tudo espera. Ela teve que esperar o tempo de Deus nesse processo. Ela teve que esperar a forma de Deus das coisas acontecerem. Enquanto isso, ela guardou coisas no coração, mas ela não abriu mão em nenhum momento da missão que Deus tinha dado para ela. Ela ficou aflita, ela pergunta a Jesus: por que você fez isso conosco? Então, ela ficou ferida aqui por Jesus, ainda que Jesus não pecou e não fez nada de errado, ele fez o que ele devia fazer. Mas esse é o coração de uma mãe que luta por ter que esperar a forma e o tempo certos de Deus. Muitas vezes essa é a nossa luta, irmãos. Ainda falando no reino. Porque no reino nós temos pais e mães espirituais, amém? Temos pessoas que Deus nos incumbiu de ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou. Isso é parte da grande comissão, nós chamamos isso de discipulado. E uma das maiores provas de amor no discipulado é a prova do tudo espera. Entende? Você vê a pessoa que você ama, discipula, quer ajudar a crescer, e vê ela falhando no caminho, entende? Vê esse processo que nós chamamos de santificação acontecer. É um processo doloroso, para a pessoa que passa por ele, mas para a pessoa que acompanha essa pessoa, que é o pai ou a mãe na fé também. Em Gálatas, Paulo fala que ele sentia dores de parto, que muitos consideram a maior dor do mundo, uma das maiores. Paulo compara a dor de discipular, esperar alguém amadurecer em Cristo, com a dor de uma mãe dando à luz. Você consegue ver o paralelo? O que acontece? Eu quero falar para nós que temos mais tempo aqui na igreja, que cuidamos espiritualmente de pessoas, porque é isso que é o discipulado, é um cuidado, é um amor, é uma amizade, para ajudar um ao outro a chegar nos céus. Quão paciente você é com a pessoa que você discipula, para que ela cresça? Entende? Sendo aberto com o meu coração, muitas vezes eu não fui paciente, eu não tive um coração de tudo espera, e eu lembro de ser ajudado no discipulado com isso, e receber esse desafio, que é o desafio que eu quero dar para toda a igreja. Nós precisamos ter um coração de adotar as pessoas. Imagina se Maria aqui, quando ela ficou ferida por Jesus, falar: ok, eu não sou sua mãe mais, vai embora, fica aí no templo, eu e seu pai estamos indo, vamos José, entra no carro. Entende? Esse não seria o coração de uma mãe, entende? E você vê muitas vezes os filhos ferindo a mãe, entende? As mães aqui hoje, sentindo dor por causa dos filhos, e coisas que às vezes não são as ideais que os filhos fazem. Mas esse é o coração de uma mãe, um coração que tudo espera. E esse é o coração que Deus nos chama a ter, uns com os outros, porque, irmãos, na igreja vamos ver pecado. A igreja não é o modelo de perfeição, Jesus é o modelo de perfeição, amém? E assim como pessoas pecam contra você, você peca contra pessoas. E Deus nos chama a esse padrão de amor. Nós adotamos pessoas, e não
nos desfazemos dela, não abrimos mão. As pessoas não são descartáveis. No mundo é assim, nas empresas é assim, mas o reino de Deus não pode ser assim, amém, irmãos? Isso exige ter um grande coração, como um coração de mãe. Como diz o ditado, não há nada é maior que o coração de mãe, amém? Terceiro ponto, tudo suporta. Vamos em Marcos 3. Marcos 3, 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Você já deve ter ouvido falar por aí, de mães que quando colocadas em situações extremas, ou de extremo perigo para o filho delas, elas adquirem superpoderes. Entende? Isso é estudado ainda pela ciência. Mães que conseguem levantar um carro sozinha, para poder salvar o filho que ficou preso ali. Entende? Nós estamos vendo uma tragédia muito triste no Rio Grande do Sul. Eu quero muito levantar toda a igreja que tem dado aqui seu apoio com as águas que vão ser levadas para lá. E nesse tipo de situação, nós vemos mães também arriscando a própria vida para salvar a vida dos filhos. E sem hesitar, essas mães, elas dariam a vida no lugar da vida dos filhos, se fosse necessário. Mas, em momentos assim, elas têm superpoder. Eu não posso deixar de falar da minha avó, que está aqui, que é uma segunda mãe para mim. Eu lembro quando eu era pequeno, e eu era ruim de jogar bola. Nada mudou nessa parte, até hoje. Eu lembro que eu ficava alguns dias lá na casa dela, era um condomínio e tinha uma quadra. E eu era bem pequeno, e os caras maiores não me deixavam jogar com eles. Eu ficava lá esperando, e nada acontecia. E aí entrou minha avó em ação. Eu só lembro da cena dela invadindo a quadra, pegando a bola e falar, se meu neto não jogar, ninguém aqui joga. Alguma pergunta? Olha o que ela teve que suportar por mim. E esse é o amor de Deus, um amor que tudo suporta. Aqui Jesus, a mãe de Jesus adquire um superpoder. Não necessariamente bom, mas ela pensou que ela ia poder parar Jesus de pregar. Jesus estava pregando, tinha uma multidão na casa, nem tinha lugar para comer, é que os familiares de Jesus tentam tirar ele à força de lá. Que cena inusitada, não é? Maria que respondeu com tanta fé, agora ela se opõe a Jesus. E não para aí. Se nós seguimos lendo, no versículo 31, fala assim, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo, havia muita gente assentada ao seu redor. Eles disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui novamente a mãe de Jesus insiste em tirar ele da missão que ele tinha, de pregar a palavra de Deus. E a mãe e os irmãos chamam Jesus para ir para fora, para parar ele de pregar. E ele fala, não, eu vou ficar aqui mesmo. Porque quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Implicando que a família biológica dele não estava fazendo a vontade de Deus nesse momento. Então, Jesus ainda assim priorizou a família espiritual, os discípulos, que faziam a vontade de Deus, do que a própria família biológica. Então, é curioso como hoje nós vemos um Jesus politicamente correto, não é?
aceito por todos, um Jesus que é harmonioso com todas as pessoas, todas as famílias, todas as opções de gênero, de qualquer coisa que seja. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Jesus extremamente polêmico, um Jesus extremamente confrontador com como as coisas eram naquele tempo e como as coisas são no nosso tempo, amém? E o que nós vemos hoje é um cristianismo cada vez menos radical, um cristianismo cada vez mais morno, um cristianismo como o de Apocalipse 3, que o próprio Jesus disse que está a ponto de vomitar pela morneza da vida e das convicções das pessoas. E muitos chamam isso hoje de maturidade, olha só. Ser morno não é nem um pouco maduro, espiritualmente falando. Se você chama isso de maturidade, você está no engano completo. Talvez é isso que a mãe de Jesus pensou aqui. Não, Jesus, eu sei que você vai ser o Messias, o Salvador do mundo, mas calma aí. Você está sendo muito radical aqui. Você tem que ser menos radical, tem que ficar mais com a sua família. Não é isso que nós ouvimos hoje também? Jesus falou, não. Eu me nego a negociar as minhas convicções. Entende? Se você não está comigo e me apoia, eu vou mesmo assim. Entende? E por isso que a nossa igreja é tão perseguida, porque nós não pregamos família em primeiro lugar. Você ouve isso em muitas igrejas, mas você não ouve isso na Bíblia. O que nós vemos na Bíblia é a família de Deus em primeiro lugar. Não que a nossa família não seja importante. A nossa família é extremamente importante. A Bíblia fala que se você negar a sua família e negligenciar ela, você negou a sua fé e é pior que um descrente. Mas quando a sua família se choca com o que a Bíblia fala, nós, por amor a Deus e por amor à nossa família, nós ficamos com o que a Bíblia fala. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender aqui algumas coisas. Um pai que eu conheço me falou isso, que os pais são pais medrosos. Isso é o que define os pais e as mães. Todo pai é um pai e uma mãe medroso. Então, eu não vejo um coração ruim em Maria. Eu vejo uma boa intenção nela. Ela foi movida aqui pelo medo, que antes ela tinha superado, mas o medo de que algo ruim acontecesse com o filho dela. Mas esse medo cegou ela e afastou ela da vontade de Deus, entende? Então, com certeza, você também foi criado pelos seus pais com medo. Entende? É assim que os pais muitas vezes criam os filhos, ensinando eles a ter medo das coisas. Porque é muito complexo explicar algo para uma criança, então você assusta ela, não é? Quem aqui já ouviu falar do homem do saco? Ou que se você tomar mais de um Yakult por dia, você morre. Comer chiclete gruda as tripas. Você não pode comer e tomar banho. Se você andar sem chinelo, quando está chovendo, você vai ser eletrocutado. Se você apontar para o céu, quando tiver estrela, nasce uma verruga no seu dedo. E aí tem os clássicos, que servem para todas as outras ocasiões, que é, em casa a gente conversa. Ou melhor ainda, espera seu pai chegar. É verdade ou não é? Então, mas, obviamente, eu posso entender, agora chegando quase nos 30 anos de idade, o coração de um pai e uma mãe. Entende? Porque, ainda não sendo pai biológico, eu sou um pai espiritual para muitos discípulos na igreja. E o que acontece quando você se torna um pai ou uma mãe, isso radicaliza você, a ponto de mudar a sua identidade. E foi assim com Maria, radicalizou ela, mas isso aflorou medos, que talvez ela não tinha antes. Era mais fácil quando ela era jovem, entende? Era mais fácil ter fé, mas esse é o processo de ser um pai e uma mãe, isso muda a sua identidade como pessoa. Por exemplo, nós temos a Isa, ela não é mais a Isa, só, ela é a mãe do Luca agora. Nós temos a Amanda,
que não é só mais Amanda, mas é a mãe do Zezão. Nós temos também a Cláudia, também conhecida como a mãe do Márcio, não é? Fábia, mãe do Luiz, talvez, não? Então, espiritualmente, a mensagem que Jesus quer passar é a mesma. Quando você se torna um discípulo de Jesus, Deus se torna seu pai. A Bíblia diz em João que somos adotados como filhos. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criação de Deus. Um discípulo que se arrependeu e foi batizado é um filho de Deus. Isso muda a sua identidade também, como pessoa. Sua identidade agora não é mais simplesmente ter nascido na família que você nasceu, ou ter estudado o curso que você estudou na faculdade, ou trabalhar na empresa que você trabalha. A sua identidade é ser um filho, uma filha de Deus, parte da família de Deus. Entender isso radicaliza a nossa fé e as nossas convicções, e elas não são mais negociáveis. E é a maior prova de amor que nós podemos dar pelas mães e os pais que nos amam. É quando nós tudo suportamos, ainda a perseguição, por amor a Deus e por amor a eles. Isso dá resultado. Em Atos 1, anota aí, do 12 ao 14. Depois que Jesus morre e é crucificado, a Bíblia diz que só 120 discípulos permaneceram fiéis a ele. E eles se reuniam em oração junto com Maria e os irmãos de Jesus. Então você vê a convicção de Jesus, que confrontou a própria família dele num primeiro momento, salvou a família dele num segundo momento. Então a sua convicção de permanecer inabalável, mesmo com a perseguição daqueles que te amam, sabendo que muitas vezes eles te perseguem por medo, eles não sabem onde você está, o que você está fazendo, mas você sabe, você está fazendo a vontade de Deus, é isso. E é isso que vai propiciar que as pessoas que você ama sejam convertidas um dia também. Essa é a minha história, é a história da minha família. Minha mãe, que está aqui hoje também, que veio de São Carlos, ela me perseguiu no começo, quando eu estudei a Bíblia e me batizei. Ela foi contra. E de novo, eu não vejo uma má intenção nela. Ela queria me proteger, me poupar, porque é isso que os pais fazem. Mas a minha convicção de falar, não, eu vou seguir aqui nessa igreja, porque é aqui que eu me tornei um discípulo. Eu estava vivendo em pecado antes, mas aqui eu passei a ter uma vida que agrada a Deus. Isso com o tempo fez minha mãe ceder e começar a estudar a Bíblia, começar a vir na igreja. Ela terminou os estudos, se tornou uma discípula e foi batizada quase 10 anos atrás também. E por quê? Porque o amor tudo suporta. Eu entendi que minha mãe suportou muita coisa por causa de mim. E até hoje, né? Mãe, minha testa está sangrando. Estou aqui no hospital. Entende? Agora quase 30, né? Ela está suportando um pouco menos. Ela falou, não, fica aí. Depois a gente se vê em casa. Mas se fosse antes, ela não ia hesitar em ir lá correndo. Entende? Entrar na sala do médico. Coisas assim, ela já fez antes. Mas por entender que ela suportou muita coisa, isso me deu forças para suportar por amor a ela. E hoje ela ser minha irmã em Cristo também, como aconteceu com Jesus. Amém? Quarto e último ponto. Tudo sofre. Vamos em João 19. Vamos terminar aqui, irmãos. Antes que uma mãe brava fique brava comigo, porque está demorando, e é dia das mães, e você vai almoçar. Pior que uma mãe brava, só uma avó brava, né? Agora imagina uma mãe e uma avó brava. João 19, 25. Você não brinca com essas coisas, entende? Então, João 19, 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã...
Porque nós vimos em Marcos 3 que no começo do ministério de Jesus, ela perseguia Jesus. Em Atos 1, ela está orando com os discípulos. Em que momento que ela se converteu aí? E venceu o medo, passou a ter fé novamente. Eu acredito que foi nesse momento. Quando ela viu Jesus na cruz. Assim como quando o centurião viu Jesus crucificado, entregando o Espírito e falou, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Eu acredito que aí Maria se converteu. Porque ela também chegou à mesma conclusão que o centurião. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, que morreu pelos pecados do mundo, mas também pelos meus pecados. E uma vez que ele morreu por mim, chegou a minha hora de morrer por ele. E aqui, Maria volta à fé de antes dela. Faz sentido, porque é nesse momento que Jesus, percebendo o coração de Maria, ele olha para João, discípulo a quem ele amava, e fala, olha João, aí está sua mãe. Maria, aí está o seu filho. E diz que daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua família. O que pode implicar não só a família física de João, mas a família espiritual do reino de Deus. Então, esse é um relato incrível, irmãos. E é o que nos leva a concluir que, quando fala em Lucas 1, que Lucas se baseou no relato de muitas testemunhas oculares, que uma dessas testemunhas foi Maria. Porque quem mais saberia que ela guardava coisas no coração? Quem mais saberia a infância de Jesus? Então Maria, ela se arrependeu da falta de fé dela. E no meio do sofrimento de ver o filho crucificado, ela passou a dar o testemunho dela, de que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. E não tem como terminar melhor um Dia das Mães, do que celebrando pessoas que a partir de hoje decidiram fazer esse mesmo Jesus Senhor e dar o testemunho delas também. Então nós tivemos anteontem a Tiffany sendo batizada, ela está lá na igreja de Campinas agora, e é a nossa irmã em Cristo, amém? Nós temos a Luara, que foi batizada ontem, foi apresentada aqui, é mãe também, é a nossa irmã em Cristo. E finalmente hoje, o Marcelo, o pai da Jéssica, que vai ser batizado lá nas águas da REP daqui a pouco, e vai ser nosso irmão em Cristo também. Mas, para a alegria de muitos, as boas notícias não param por aí. Então, nós sabemos que, assim como aconteceu com Maria, é possível nós abandonarmos nossa fé. Mas, pelo amor de Deus, que tudo crê, pelo amor de Deus que tudo espera, pelo amor de Deus que tudo suporta, e que tudo sofre por nós, nós sabemos que cada um que caiu, pode voltar para Deus como Maria também fez. E para muitos que conhecem aqui, eu tenho boas notícias, porque a Isa Tria, filha do Renato e da Maria José, finalmente foi restaurada a fé. Então, que Dia das Mães a Maria José vai ter hoje? Então vocês podem mandar mensagem, sabe, se alegrando junto com eles, porque é uma notícia incrível, irmãos. E nós temos que seguir dando o nosso testemunho para o mundo. Um testemunho que mostra a verdade das Escrituras, mas um testemunho que mostra o amor. E cada um de nós somos chamados a amar aos outros com o mesmo amor que Jesus nos amou. Para concluir, é claro que Deus pode estar em todos os lugares. É claro, diferente do que fala o ditado judaico que eu citei no começo. Mas ainda assim Ele decidiu nos dar mães. Mães biológicas e mães espirituais também. Para quê? Para que nós possamos entender, ainda de uma forma mais visível, o maior amor que existe no mundo, que é o amor de mãe. E poder, através dele, reconhecer um amor ainda maior, que é o amor de Deus. E para Ele seja glória. Amém.